eu enxergava uma pessoa pulando lá no prédio e ficava gritando para ele não pular. E aí tinha um amigo meu, o único da turma de 11, que não consumia nada, que estava careta, né? E chegou e falou assim: "Ô Anderson, o que você está fazendo olhando lá para cima? Não tem ninguém se jogando." E eu gritava: "Não pula não! Não se mata! Para com isso!" O síndico do prédio foi lá e expulsou a gente do apartamento. Aquele, meus irmãos, aquele momento para mim foi a minha primeira sensação de que eu estava acabando com a minha vida. E depois desse acontecido, eu tive uma experiência em Porto Alegre. Eu liguei para o meu pai, porque a gente, quando é jovem, a gente é rebelde, principalmente quando a gente é rebelde, a gente comete a rebeldia, mas se acovarda na hora de enfrentar e falar: "Eu vou." Então eu liguei por telefone e falei para meu pai: "Pai, vou para Porto Alegre." Meu pai: "Não, você está louco?" "Não, pai, eu já estou em Santa Catarina. Eu estou a caminho de Porto Alegre." E fui. E aí então, meus queridos, eu tive outra experiência de um chamado Encontro Mundial da Juventude, onde a hipocrisia nos levou a um determinado local, onde se dizia que iríamos discutir políticas públicas para a juventude. E o que acontecia lá era só drogas, orgias. Era verdadeiramente um inferno. E naquele dia lá vai eu passar mal de novo. Outra vez, outra experiência que eu tive. Quase que morri naquele dia. E mesmo assim eu não acordei. Voltei para casa. 3 dias depois do acontecido, eu pensei comigo: Senhor, será que vale a pena tudo aquilo que eu estou vivendo? Porém eu não reconhecia que dentro de mim existia um Deus egoísta, ou melhor, que eu era egoísta, que esse Deus era só meu. Eu taxava Deus na minha vida de uma forma que Ele me servisse, que Ele estivesse disponível apenas para mim, e me prendia, me isolava. E eu nem imaginava também que estava iniciando um processo de depressão. Mesmo na rebeldia, eu sempre fui na igreja, aos domingos só, aos domingos. Porque cristão que é cristão não vai à missa só aos domingos. Mesmo na rebeldia, eu ia na missa aos domingos, mas ficava lá na porta. Os meus amigos que caminhavam me chamavam para entrar para dentro, mas eu não tinha coragem. Porque mesmo estando naquele estado emocional e também sendo um pouco mais que egoísta, eu achava que sempre estava certo. Foi então que eu conheci minha esposa. Conheci minha esposa na porta da igreja. Nós conversamos. Ela era vocacionada. Ela ficou 5 anos como vocacionadas. Ela ficou uma boa parte do tempo, esses 5 anos, no Mosteiro de Santa Teresinha, na Praça da Árvore. E aí já bateu o medo. Ô meu Senhor, a responsabilidade. Mas mesmo assim eu não queria nada certo. E a gente foi levando. Conheci a minha esposa. Nós começamos a namorar. E eu fui devagar, compreendendo as coisas de Deus. Mesmo assim, ainda existia uma pedra que estava no meu caminho. Ainda existiam muralhas, obstáculos que não me deixavam ir além daquilo que eu poderia ir.
E aí, meus queridos, 1 ano e 2 meses de namoro, a minha esposa ficou grávida. A gente estava noivo, não tínhamos casado ainda. E aí eu fiquei desesperado. Aí bateu o desespero. Então resolvemos nos casar. Eu ainda mesmo depois de casado ainda continuava um pouco rebelde. E quando meu filho nasceu, foi o primeiro sinal da minha restauração. Porque a partir do nascimento do meu filho, eu comecei a perceber o sentido da minha vida. Qual seria a minha missão? E aí aquele amor incondicional que eu tinha pelo meu filho me fez refletir o amor de Deus por nós e o porquê que Ele entregou o seu filho para nos salvar. E mesmo assim, tendo essa análise em minha vida, ainda mantinha distante de Deus. A minha esposa sempre frequentando o grupo de oração, ela sempre me chamava para ir para o grupo de oração, mas eu ia empurrado. Eu ia aqui empurrado. E ainda questionava. Questionava ela ir para o grupo de oração para quê? Ficar levantando as mãos para o alto para quê? Não, isso não é comigo. Não, isso não é para mim. Mas eu ia. Emburrado, mas eu ia. E aí da gente, né? Homem desobedecer a mulher, né? Os maridão que estão aí que diga, né? Se não obedecer, o bicho pega. E foi. Mesmo assim, nada tinha me tocado. E aí eu fiquei um período desempregado. Eu estava em casa e Deus agiu na minha vida novamente. Pediu para que eu levantasse naquele dia de manhã e fosse em busca de um emprego. E no estalo eu fui. Na primeira agência que eu bato a porta, o Senhor me proporcionou uma oportunidade de trabalho. Vim fazer um teste na Dura. E antes de eu entrar na Dura, eu conheci o Salmeron no Colégio São José. E aí então o Salmeron foi apresentado pelo meu irmão para mim. Nós conversamos, ele falou de Cristo para mim. E aí nós nos vimos depois de novo na portaria da Dura. E quando ele me viu, aquela alegria, falou: ah, o Anderson, você, irmão do Helder, o que você está fazendo aqui? Pessoal, vim fazer uma entrevista de trabalho. Não, me dá a ficha aqui. Assinou minha ficha e eu entrei para dentro da empresa. E aí, meus irmãos, a gente iniciou um processo de amizade muito bom dentro da fábrica. E eu começava a ver a vida dele de evangelização, a forma como ele conduzia a sua vida, a dedicação que ele tinha, a responsabilidade de evangelizar, de fazer com que a palavra de Deus tocasse no coração daqueles que precisavam. E um certo dia ele chegou e falou para mim assim: Anderson, tem um grupo de oração lá no Parque América que eu gostaria de convidar você e sua esposa para estar participando. Foi a primeira vez que ele me chamou. Eu falei: não esquenta não, Samuel, eu vou, no próximo sábado eu vou. Não fui. E lá em casa, o bicho pegando. Eu e minha esposa brigando. A nossa situação virando um inferno